Hoje você vai descobrir se você sabe escovar os dentes ou não. Fiz uma pesquisa no Twitter e perguntei se as pessoas sabem escovar os dentes. E descobri que mais de 70% das pessoas que responderam ou não sabem escovar os dentes ou não sabem se sabem, tem dúvida se estão escovando direito. Então aproveitei e fui na comunidade do YouTube, do Manual do Mundo, e perguntei quais são as dúvidas que as pessoas têm em relação a escovar os dentes. E surgiram mais de 1000 perguntas. A gente selecionou as mais repetidas, as perguntas mais comuns, para tirar essas dúvidas e algumas engraçadas também. Então hoje eu tô aqui na clínica do Dr. Paulo Sérgio, que é um dos especialistas de Oral-B, e não por coincidência também tirou os meus últimos 2 dentes do siso. E não deu nenhum trabalho, viu? E continua meu amigo, então é uma pessoa que eu acho que pode responder essas perguntas. Primeira pergunta é polêmica aqui. Escovar os dentes antes ou depois do café da manhã? Essa Mari ia adorar me dar um puxão de orelha, porque ela fala que eu tenho que escovar antes e depois, porque senão fica com bafo no café da manhã. Veja bem, o ideal é escovar antes, mas depois que você toma o café, tem que escovar também, porque você já alimentou, então ficou resquício de alimento. O ideal é antes e depois do café. Tá, e pode fazer que nem eu faço assim, eu dou uma escovada mais ou menos antes, que é pra tirar o mau hálito, e aí depois do café eu escovo direito mesmo. Sim, pode fazer uma escovação mais rápida, você quer dizer, não é isso? Sim, sim. E depois fazer uma mais demorada, mais detalhada, após o café. E esse mau hálito que a gente tem de manhã é comum? É comum, né? Porque você fica muito tempo sem comer, então tem um processo do estômago, que você fica com aquele bafo mesmo, e tem um processo da boca, da bacteriana que a gente fala, né? Quando o paciente escovou os dentes à noite, foi dormir, as bactérias estão trabalhando ali de qualquer jeito. Então isso é normal, né? Não é uma coisa, você sente um mau hálito de manhã, você não tá sendo porco com os dentes. Isso, não. Realmente tem um hálito mais forte pela manhã. Pergunta de agora parece boba, mas eu acho que nunca existe pergunta boba. Se tem muita gente fazendo e a gente acha que é uma pergunta boba, é porque as pessoas estão em dúvida mesmo. Dúvida, sim. Quantas vezes tem que escovar os dentes por dia? No mínimo 3 vezes por dia, após as principais refeições, né? O que não quer dizer que se de repente você comer alguma coisa, sei lá, que sujou, não posso escovar. Tá, então pode escovar mais. Mais vezes, 3, 4, quanto mais melhor. Eu já ouvi falar que tem gente que não escova na hora do almoço. Dá pra pular o almoço? Assim? Não, o almoço é uma refeição que é primordial, né? Porque o tipo de alimento que a gente come no almoço, geralmente ele gruda mais nos dentes, né? Entre os dentes, ali pela gengiva, então não dá pra pular. Fez essa pergunta esperando que a resposta fosse 2 pra poder pular o almoço. Não, o almoço é primordial. Lucas Farias, é correto escovar os dentes com escova elétrica? Super correto. A escova elétrica tem benefícios maravilhosos. Por exemplo, a PC5000 da Oral-B, ela tem uma tecnologia 3D, ela vem com um relógio que vai informar você o tempo certo de escovação. Deixa eu pegar essa escova que eu acho que vai ficar melhor para mostrar. É quase idêntica à que eu uso em casa, que eu uso a PC500. Uma coisa que eu acho bacana dessa escova é que ela indica se você apertou muito, né? Quando você põe muita pressão, ela sinaliza ali, ó, fica vermelhinho. Além disso, esse relógio vem indicando o tempo e a região que você tem que escovar. À medida que você vai escovando, vai ficando pretinho. Isso sinaliza que a escovação está ok. A gente tem alguns programas nessa escova que são 5 programas. Por exemplo, se você quer um efeito de dente mais claro, enfim. Para Helena, minha filha pequena, a gente coloca no modo sensibilidade, que é mais fraquinho, né? Senão ela se assusta, fica com medo. Paciente que tem sensibilidade, tem um programa exclusivo para isso. Paciente que quer limpeza diária, tem um programa também. Dá para ligar no celular também? Essa Isso, ela tem Bluetooth e tem um app que você baixa no celular, então você tem todo o histórico da sua escovação. Isso é legal para você levar para o seu dentista, porque aí ele vai ver onde se tem deficiência, se não tem, onde precisa melhorar. O que eu acho bacana é que eu uso o aplicativo para andar de bicicleta e correr, porque fica registrado o que você fez ali. Então vira meio que um orgulho. Eu corri tantas vezes essa semana e tal. E vira mais ou menos isso também, né? Você tem ali um apoio psicológico para não esquecer de escovar os dentes, para não botar muita pressão. Isso estimula real, né, a escovação, e você se condiciona a fazer a coisa certa. E qual a diferença para essa outra escova que a gente tem? Essa aqui é a PC5000, né? Isso. A diferença entre uma e outra é que essa aqui tem mais tecnologia. Por exemplo, tem a tecnologia 3D, ela tem o Bluetooth, ela tem benefícios, tem todo, ela tem, exatamente, né? Tem esses plus. É importante a gente falar que a escovação é efetiva do mesmo jeito, tá? Tanto essa aqui, a Vitality, quanto a PC5000.
E por que que pasta de amendoim é feita de amendoim e pasta de dente não é feita de dente? Ainda não descobri isso. Ó, uma montanha de dúvidas sobre se vale a pena escovar rápido e aí você tem que escovar, pode escovar em menos tempo, se pode escovar forte e aí você pode escovar menos também. O correto é escovar devagar e fraco, não pode pôr muita força na escovação para não danificar os tecidos, a gengiva e consequentemente causar retração, enfim, danos à estrutura, né? Ah, então você vai ficar com a gengiva para cima, vai subir a gengiva. Existem estudos que falam que quanto mais força a gente coloca, potencializa o efeito da retração gengival, que é a gengiva subindo. Mas se escovar muito fraco, não tira a sujeira mesmo assim? Tira, vai depender da escova dental que você está usando, né? Da disposição das cerdas, da técnica, que é importante também. Tem que estar associado tudo isso. Porque a outra pergunta é, tem que fazer bolinha, tem que ser de cima para baixo, tem que ir para trás ou para frente, tem... E sinceramente, eu não sei. Eu uso escova elétrica faz um tempo já, desde que a gente está fazendo vídeo com a Oral-B, eu não larguei mão da escova elétrica mais, então meio que eu esqueci como é que se faz. O que é que eu oriento? Geralmente a gente escova bolinhas por M-arco, então a boca tem 4 M-arco, a gente escova fazendo bolinha. M-arco? M-arco, metade, metade. Então M-arco, M-arco, superior. Divide a boca em 4. E vai fazendo bolinhas na parte vestibular, que é a parte do dente que encosta na bochecha. Tá. Quando chega na parte que a gente morde, que é o oclusal, a gente faz tipo um trenzinho. Vem na parte de dentro da boca e vai fazendo bolinha também. Bolinha por dentro e por fora e embaixo, tipo um trenzinho. Mas uma pergunta que deu o que falar aqui. Tem que escovar a língua ou não tem que escovar a língua? Tem que escovar, tem que escovar pra gente remover aquela camada que fica chamada saburra, né? Que dá mau hálito, enfim. Se você quiser saber mais, tem um texto do Sorrisologia, que é o site da Oral-B que explica várias coisas sobre saúde bucal. Eu vou deixar o link aqui em cima, é só clicar lá e tem uma explicaçãozinha muito bacana sobre o que é essa coisa branca na língua e por que a gente tem que tirar. E como é que escova a língua? A língua é Passa a escova normal, como um trenzinho, como eu falei anteriormente. Sempre que eu vou escovar a língua me dá uma ânsia, parece que... eu lembro quando era criança que o médico colocava aquele palito na garganta. Tem algum jeito de não dar ânsia? É só não escovar com mais lentidão ou jogar a escova para os lados, em vez de colocar para frente e para trás, vai jogando para os lados na língua. Fica a dica, hein? Quem perguntou aí como é que faz para não dar ânsia. Pergunta da Gardênia Duarte. Como os homens das cavernas não perdiam os dentes se eles não escovavam? E eu... Lendo a pergunta dela, eu lembrei de cachorro também, porque a gente não é muito comum ver cachorro banguela. Eles também não escovam os dentes. Por que a gente tem que escovar? Existe uma explicação para os homens das cavernas. Primeiro que eles não comiam açúcar, né? Então isso já é um fator determinante para não desenvolver a doença cárie. Outra coisa era o tipo de alimentação. Então alimentos mais abrasivos, alimentos mais rústicos, fazem com que não grudem menos placa e, consequentemente, não desenvolva tártaro. Não comiam brigadeiro, pudim, essas coisas que ficam bala, né? Exatamente. Por exemplo, você falou dos cachorros, os veterinários indicam que dê alimentos mais abrasivos quando eles estão em crescimento, enfim. Por quê? Porque o efeito abrasivo faz com que não acumule placa e, consequentemente, tártaro. Fio dental tem que passar, não tem que passar? Que hora que tem que passar antes, depois de escovar os dentes? Pode cheirar o fio dental depois, assim? Pode, se aguentar o cheiro. Né? Veja bem, tem que passar o fio dental, sim. O ideal é passar antes da escovação. A forma correta de passar o fio dental, geralmente você leva o fio dental no dente, passa para um lado e para o outro e puxa o fio dental para frente ou para trás, não para baixo. Se você põe para baixo, ali na junção de um dente e outro, às vezes pode ficar uma sujeira. Aí você coloca a sujeira de volta. Isso. Você pode continuar usando o mesmo fio, você não vai ter que ficar trocando de fio quando você faz isso. Exato. Você usa um fiozinho e puxa para frente ou para trás, em vez de puxar para baixo ou para cima. E tem que passar quantas vezes por dia? Uma vez por dia só, tá bom? Eu indico geralmente 2 vezes o fio dental. Quando eu era criança, se passava muito palito de dente. Eu vi que hoje em dia ninguém mais usa. No restaurante ficava em cima da mesa e tal, porque é feio. Mas ele faz algum sentido isso? Na verdade, a finalidade dele seria o que o fio dental faz, né?
E o fio dental, o palito, ele agride a gengiva, né? Porque a pessoa cutuca a gengiva. A gengiva, e isso pode gerar processos inflamatórios e desconfortos futuros. Fora que a pessoa não consegue palitar pro lado de dentro do dente, isso. né? Então é bem uma feio. pseudo-limpeza. Escova macia, média ou dura? Macia, sempre macia, porque ela não causa o dano aos tecidos gengivais, ao esmalte, né? Não causa tanta abrasão. E por que existe escova dura? Se sempre tem que usar uma macia, por que existe uma dura para comprar? As escovas duras são geralmente indicadas a pacientes que têm problemas de destreza manual, pacientes que não têm muita força na mão, o pessoal mais idoso. E a gente indica também para escovação de prótese, quem usa dentadura, quem usa qualquer sistema de prótese na boca. É ideal usar uma escovinha mais dura. Porque aí também não vai pegar na gengiva, tanto faz, Isso, exatamente, né? Mas hoje em dia as escovas duras são cada vez menos usadas. Olha só, hein? Se você não sabia disso, acho que esse vídeo já valia um joinha. Outra coisa, aproveitando, é a cabeça da escova. É importante a gente ter noção do tamanho da nossa boca. Às vezes o paciente pergunta, mas eu não consigo escovar os dentes lá atrás. Foi uma dúvida que a Silmara, que acompanha o Manual do Mundo faz muito tempo, mandou. Como que eu faço para escovar o fundo? Isso é importante. Por isso que é legal você usar uma escova geralmente de cabeça curta ou média, para que consiga atingir toda a região dos dentes. Quanto colocar de pasta de dente e se molha ou não molha a pasta? Se eu molho, vou confessar. Tem que dar aquela maciadinha assim. A quantidade de colocar na escova é a mínima possível. Geralmente eu indico a quantidade de uma ervilha. Com relação a essa questão de molhar ou não molhar, vai muito do paciente. Eu geralmente indico que molhe. Acho que fica mais confortável. Tá, mas não faz diferença, não vai prejudicar em nada? Não, porque a saliva já é molhada. Já é molhado, também, né? isso. Eu gosto de molhar. E criança é menos, né, que tem que colocar? É menos ainda. Criança você tem que colocar ali metade de um feijãozinho, por causa dos processos aí de fluorose, enfim. Já que você falou nisso, muita gente perguntando se tem que ter flúor ou não tem que ter flúor na pasta. Porque tem uma moda aí de não ter flúor e tal. Flúor é bom? Flúor é bom, sim, desde corretamente usado. Nas crianças a gente tem que ter cuidado na quantidade, na ingestão, né, no processo de formação dos dentes. Então não é bom engolir pasta? Em grandes quantidades, não. Por quê? Porque pode gerar fluorose. O que é fluorose? Aquelas manchinhas brancas que ficam no dente que a gente não consegue tirar de jeito nenhum. Por isso, temos que ter cuidado com a ingestão quando criança. Adulto, posso ingerir todo dia? Não é indicado, né? Mas a pessoa escova os dentes bem, super caprichosa no cuidado com os dentes, mas eles estão amarelos. Não sai esse amarelo. O que está acontecendo? Geralmente isso faz parte da estrutura mesmo do dente. Tem pessoas que têm dentes mais amarelos, real. A gente tem cremes dentais hoje no mercado que favorecem o clareamento, né? Dá uma atenuada na cor, mas em casos mais específicos é interessante você procurar um profissional, um dentista, para orientar a melhor forma de clareá-los. Pergunta do Giovanni aqui, que é membro do canal, achei muito boa. Se eu tiver sem escova na casa de algum parente, for dormir lá, tem algum jeito de minimizar o problema, assim, de limpar o dente sem escova, pelo menos para não dormir com o dente sujo? Existem os alimentos que ajudam, né? Por exemplo, maçã, ele tem efeito adstringente, então é um alimento que favorece a remoção de placa. Outra coisa, você pode pegar o creme dental, passar no dedo e passar fazendo fricção nos dentes. Eu acho isso melhor do que você não usar nada. E os bochechos com soluções. Dá um jeito, mais ou menos. Dá pra dormir. Mas chegar em casa tem que escovar os dentes 3 vezes mais. De quanto em quanto tempo tem que trocar a escova? O ideal a cada 3 meses, né? Tá, ela fica velha. Fica velha, as cerdas ficam todas esparramadas. Se chegar 2 meses, por exemplo, e você vê que tá já precisando, pode ser em 2 meses. Dá pra tirar tártaro em casa? Primeiro eu queria saber exatamente o que é tártaro. Tártaro é aquela camada que fica por cima do dente? Tártaro é uma camada tipo areosa, tipo uma areia que fica grudado no dente mesmo. Não dá pra tirar tártaro em casa. Tártaro é um processo que a gente precisa fazer no consultório e é feito mecanicamente. Ou com curetas ou com ultrassom. Aqui na frente, né? Acho que geralmente bastante aqui, na porção posterior aqui na parte de cima, junta muito. Mikael Gamers BR, se eu fizer um bochecho com enxaguante bucal, vai dar o mesmo que escovar os dentes para tirar o bafo? Não, de jeito nenhum. É importante fazer a escovação.
A ação mecânica da escova sobre o dente, juntamente com o creme dental, é fundamental no processo. O enxaguante tem efeito bactericida, porque tem componentes ali que vai atuar nas bactérias, e o cheiro, que é maravilhoso, auxilia no hálito, mas só o bochecho não. Não dá pra dar aquela enganadinha. Não. Então, eu dei um bochechinho ali, não vou escovar os dentes hoje. Tem muita gente que faz isso, mas não é o correto. Hálito perfeito tem que ser escovação associada ao bochecho, sim. Doutor Paulo, obrigado. Valeu, meu Espero querido. que a gente tenha tirado Obrigado a maior vocês. parte das dúvidas da galera aí. Se tiver mais dúvida, coloca aí embaixo e não esquece de dar aquele joinha no vídeo, fechou?